Este é um mapa do Canadá de 1850. Foi feito pela Companhia da Baía de Hudson e mostra em verde o território reivindicado pela própria companhia em virtude da carta concedida a eles pelo rei Carlos II. Em rosa estão outros territórios britânicos e em amarelo está o Alasca, que na época ainda estava sob o controle do Império Russo. Como você pode ver, o território da companhia ocupava uma parte gigantesca do que hoje é o país. Eu diria que é pouco mais da metade do que é hoje. O Canadá e a Companhia da Baía de Hudson estão precisamente na origem do Canadá como país. Talvez o título seja um pouco exagerado, mas eu precisava que você clicasse, e não é mentira. Existe uma ligação direta entre o estabelecimento da companhia, seu desenvolvimento, seu crescimento até um status quase de país e depois a criação do Canadá como nação. Depois, a Companhia da Baía de Hudson não se tornou exatamente o Canadá, mas o estabelecimento do Canadá teria sido impossível sem a existência da Companhia da Baía de Hudson, e sem o seu acordo para transferir seu poder e território para o Canadá. E a Companhia da Baía de Hudson foi uma das que entenderam essa história e explicaram como, de certa forma, uma empresa se tornou um país. Vou abordar 3 perguntas. Primeiro, entender como a Companhia da Baía de Hudson foi criada, o que ela era e como se inseriu no contexto dos territórios coloniais no Canadá naquela época. Em segundo lugar, como a companhia cresceu e expandiu seu alcance para quase todo o território do Canadá moderno, tornando-se um monopólio e alcançando o status de uma entidade semelhante a um país. Semelhante ao que a Companhia Britânica das Índias Orientais fez na Índia. E em terceiro lugar, como a companhia foi absorvida pelo governo britânico e essencialmente assumida por ele, ajudando a formar a nação canadense. Mas ainda sobrevive até hoje como uma empresa muito menor e separada, criada em 1670. Eles usam um logotipo muito mais sem graça do que usavam antes e acho que declararam falência tipo no ano passado. Eles não têm o poder do país, isso com certeza, mas ainda existem. Então vamos começar. Quero criar um pouco de contexto sobre como a Companhia da Baía de Hudson surgiu. Porque isso realmente está no início de tudo. No século XVII, a América do Norte era palco de disputas europeias, e o atual Canadá não era exceção. A costa atlântica tinha várias colônias britânicas, Nova Inglaterra, Nova Escócia e Terra Nova, todas presas ao litoral e enfrentando o clima rigoroso. No interior, a França dominava o comércio, de Quebec aos Grandes Lagos e pelo Mississippi. Exploradores e comerciantes franceses construíram uma rede frouxa, mas bastante poderosa, de alianças e comércio que os ligava às nações indígenas. Essa rede era o coração pulsante da Nova França. Suas colônias canadenses em Quebec estavam conectadas aos territórios da Louisiana e, essencialmente, dividiam o continente ao meio. O sistema francês dependia dos coureurs de bois, comerciantes independentes que remavam para o interior e faziam fronteira direta com comunidades indígenas em busca de peles de castor para enviar à Europa. Em contraste, nessa época a Inglaterra não tinha um império no interior, todos os seus assentamentos ficavam na costa. Mas isso estava prestes a mudar. O ponto de virada aconteceu quando 2 renegados franceses, Pierre Esprit Radisson e Médard de Groseillières, após serem punidos pelas autoridades francesas por comércio ilegal, desertaram para a Inglaterra, trazendo com eles uma ideia ousada. Se os ingleses fossem direto à Baía de Hudson, em vez da costa atlântica, comercializariam peles mais eficientemente que os franceses. Evitando as longas e perigosas rotas terrestres a partir de Montreal, o plano deles prometia lucros imensos e uma base imperial no norte do continente ainda não reivindicado. E assim, os ingleses estavam literalmente a bordo. Em 1668, o navio inglês Nonsuch navegou até a Baía de Hudson e retornou com o que era uma fortuna em peles. O sucesso da expedição convenceu o rei Carlos II a agir. Em 1670, ele concedeu uma carta real a investidores, principalmente nobres e comerciantes ingleses, e incorporou oficialmente o governador e Companhia de Aventureiros da Inglaterra. Comércio na Baía de Hudson, mais tarde chamada Companhia da Baía de Hudson ou Companhia da Baía de Hudson. Quando olhamos para o logotipo deles, esse nome e a data de fundação ainda estão lá.
A carta concedeu à companhia o monopólio de todo o comércio nas terras que desaguam na Baía de Hudson. A região chamada Terra de Rupert foi nomeada em homenagem ao príncipe Rupert, primo do rei e primeiro governador da companhia. A carta não só concedeu privilégios econômicos, mas também deu à companhia poderes quase soberanos. A Companhia da Baía de Hudson podia criar leis, construir fortes, administrar a justiça e até mesmo formar forças armadas. Em essência, era um Estado corporativo, uma empresa com todos os direitos e poderes de um país. Quando seus comerciantes chegaram ao atual norte do Canadá, encontraram um mundo já interligado pela diplomacia e comércio indígena. As nações Cree, Denis e Inuit não eram fornecedoras passivas dos franceses e ingleses, mas parceiras ativas, definindo rotas, mediando alianças e moldando a atuação dessa nova entidade europeia. O sucesso inicial da Companhia da Baía de Hudson dependia inteiramente desses relacionamentos nos séculos XVI e início do XVI-2. Os postos avançados da companhia, conhecidos como fábricas como York Factory, Fort Albany e Moose Factory, eram isolados. Ilhas de autoridade europeia na fronteira de um vasto mundo indígena. Enquanto a Companhia da Baía de Hudson se estabelecia, eles também. E os franceses entravam em guerra com bastante frequência, especialmente quando conflitos locais eram inseridos em uma escala global maior ou em escala europeia. Exemplos disso são a Guerra da Sucessão Espanhola e a Guerra dos 7 Anos, que terminou em 1763. Com o Tratado de Paris, a França cedeu todos os territórios canadenses à Grã-Bretanha. A Companhia da Baía de Hudson agora operava em uma América do Norte totalmente britânica, e suas ambições cresceram com essa nova realidade imperial. E este é realmente o momento em que o potencial deles para agir como um país próprio realmente atingiu o auge. Como não tinham concorrência durante grande parte do século XVIII, a Companhia da Baía de Hudson seguia um modelo cauteloso. Ela construiu fortes nas baías de Hudson e James e esperava que os comerciantes indígenas levassem as peles até lá. No final do século XVIII, um novo concorrente mudou o jogo. Após a queda da Nova França, um grupo de comerciantes escoceses e ingleses baseados em Montreal formou a Companhia do Noroeste. É basicamente uma cópia da Companhia da Baía de Hudson, mas com uma abordagem diferente, mais alinhada ao que os colonos franceses faziam. Norte-ocidentais enviaram comerciantes ao interior do continente. Eles criaram linhas de suprimento móveis com canoas e trabalharam com parceiros indígenas, formando redes comerciais até o Pacífico. E sua eficiência e adaptabilidade logo começaram a minar os lucros e a capacidade de operação da Companhia da Baía de Hudson. A rivalidade entre as duas companhias se intensificou. Eles competiam por peles, por território, até mesmo pela lealdade daqueles parceiros indígenas de comércio. No início dos anos 1800, as tensões viraram violência. A Companhia da Baía de Hudson, apoiada por seu acionista mais influente, Lord Selkirk, estabeleceu a colônia do Rio Vermelho na atual Manitoba em 1811. Assentamento agrícola alimentava postos do norte, mas a Companhia do Noroeste via isso como ameaça às rotas comerciais. Confrontos culminaram na Batalha de Sete Carvalhos em 1816, com 21 mortos. O confronto, conhecido como Guerra do Pemmican, foi um dos episódios mais sangrentos da história colonial do Canadá. E nem sequer envolveu os nativos. Foi entre dois lados opostos de colonizadores. A Grã-Bretanha ficou envergonhada ao ver duas de suas corporações travando guerras privadas na América do Norte e, por isso, interveio. Em 1821, Londres ordenou a fusão das duas companhias como Companhia da Baía de Hudson. Não foi bem uma fusão, mas sim a Companhia do Noroeste foi absorvida pela Companhia da Baía de Hudson. Isso encerrou a rivalidade comercial destrutiva e consolidou o domínio da Companhia da Baía de Hudson sobre quase todo o oeste e norte do Canadá. O parlamento britânico aprovou uma lei que concedia à companhia jurisdição civil e criminal na região, tornando-a o braço administrativo do Império Britânico. Sob seu novo governador, Sir George Simpson, frequentemente chamado de Imperador do Norte, a Companhia da Baía de Hudson atingiu seu auge. Acho que tem uma biografia desse cara chamada Imperador do Norte, preciso ler também. Simpson transformou a companhia em uma máquina eficiente ao criar distritos regionais, eliminar cargos redundantes e otimizar o comércio. Ele viajou incansavelmente pelo continente, muitas vezes de canoa ou a cavalo. Tem uma parte engraçada dessa história que está no livro do Rei Mercador.
Conta pra gente que esse cara, toda vez que viajava pelos postos avançados, ia na sua canoa com um tocador de gaita de fole que tocava durante a viagem. Eu não sei, alguma música aleatória enquanto ele se aproximava do forte, assim as pessoas sabiam que ele estava chegando, ele meio que vivia com a própria trilha sonora. Isso é muito maneiro. Supervisionando milhares de funcionários e postos de Hudson, na ilha de Vancouver, ele governava seu império das salas de reunião em Londres. Mas governado no local por ele mesmo, oficiais da companhia, escriturários e aqueles intermediários indígenas, todos eles conectados a ele e ao seu poder quase absoluto. Assim, em meados do século XIX, a Companhia da Baía de Hudson já era mais que uma empresa, funcionando como governo. Ela mantinha. Os fortes faziam cumprir as leis, negociavam tratados, resolviam disputas, seus oficiais atuavam como magistrados, seus escriturários como diplomatas e exploradores. Sem um Estado formal, a Companhia da Baía de Hudson ocupou o vácuo de poder, como a Companhia das Índias Orientais na Ásia, misturando comércio e soberania. No auge, a Companhia da Baía de Hudson controlava cerca de 1/3 da América do Norte. Seus territórios abrangiam a bacia da Baía de Hudson e o vasto noroeste, chegando até a costa do Pacífico. Sua influência ia desde a tundra ártica até as pradarias, de Labrador até a ilha de Vancouver em algumas áreas remotas. O Red Ensign, com o brasão da Companhia da Baía de Hudson, era o único símbolo de autoridade reconhecido por indígenas e colonos, mais que a bandeira britânica. Sob esse domínio corporativo, as tensões começaram a crescer, as populações indígenas estavam sendo mais perseguidas e seus direitos estavam diminuindo. E, ao mesmo tempo, o suprimento de peles e outros materiais de comércio estava diminuindo, o que deixava os colonos e os colonizadores um pouco menos à vontade. Agora estamos aqui com essa empresa gigante que governa os territórios canadenses. Eles são de fato um país, mas governados como uma empresa privada. Então, o que mudou quando e por que eles perderam o poder e fizeram a transição para o Canadá, tornando-se um país normal? Alguns chamam isso de grande transferência, quando o poder saiu do controle corporativo para uma confederação. No século XIX, a era dos monopólios e companhias concessionárias chegava ao fim. Impérios privados estavam sendo reintegrados aos Estados nacionais globalmente. A Companhia das Índias Orientais fez isso em 1858 e a da Baía de Hudson uma década depois. Em 1867, a Grã-Bretanha criou o domínio do Canadá, federação autônoma com Ontário, Quebec, New Brunswick e Nova Escócia, ainda sem os territórios da Companhia da Baía de Hudson. Foi essencialmente uma reorganização territorial das terras que eles governavam para se adaptar a uma nova realidade local e permitir que mantivessem seu controle. O domínio do Canadá foi o primeiro sob controle britânico. O primeiro-ministro, John Macdonald, tinha outro objetivo ambicioso: unir toda a metade norte do continente sob uma única bandeira, estendendo-se do Atlântico ao Pacífico. Mas entre as províncias e a costa do Pacífico havia um enorme obstáculo. A Companhia da Baía de Hudson ainda detinha legalmente grande parte das terras do oeste e norte do Canadá. Para realizar esse sonho, eles precisavam que a companhia entregasse a terra. Começaram as negociações em Londres entre a companhia, o escritório colonial britânico e representantes canadenses. Em 1868, o parlamento aprovou o Ato das Terras de Rupert, permitindo a transferência dos territórios da Companhia da Baía de Hudson para o Canadá em termos acordados mutuamente. Esses termos foram definidos 2 anos depois, com a rendição em 23 de junho de 1870. Pelo acordo, a Companhia da Baía de Hudson renunciou a direitos de governo, propriedade e comércio nas terras de Rupert e no território do Noroeste. Em troca, recebeu cerca de 300 mil libras como compensação. Isso equivale a cerca de 31 milhões hoje, o que não é tanto. Ela manteve seus postos comerciais e cerca de 45 mil acres de terra ao redor. Se sente pena da empresa por perder tudo o que construiu por pouco dinheiro, não sinta. Eles continuaram incrivelmente bem-sucedidos através do comércio por décadas. Eles fecharam suas lojas no Canadá em 2025 após pedirem falência. Em 2018 tiveram lucro de quase 10 bilhões de dólares canadenses. Mas enfim, voltando à transferência, essa foi uma transição monumental. Em 15 de julho de 1870, os territórios passaram da AGBC para a Coroa Britânica e depois ao Canadá. No mesmo dia, a nova província de Manitoba entrou para a Confederação.
Assim, o Canadá dobrou de tamanho de um dia para o outro. A única situação comparável a essa é a compra da Louisiana pelos Estados Unidos da América, quando o país mais que dobrou de tamanho. A transição foi conturbada. Os habitantes locais, especialmente nativos, não foram consultados e, com a chegada dos topógrafos canadenses, surgiram tensões. O povo Métis criou um governo provincial, exigiu reconhecimento de seus direitos sobre terra, cultura e religião, e a rebelião do Rio Vermelho obrigou Ottawa a negociar. A Lei de Manitoba de 1870 acabou reconhecendo algumas reivindicações de terras dos Métis e direitos linguísticos, mas suas promessas foram cumpridas apenas parcialmente. Nos anos que se seguiram, muitos nativos foram deslocados à medida que colonos chegavam às pradarias, e a era do governo de fronteira da Companhia da Baía de Hudson deu lugar à autoridade do Estado canadense. Para a Companhia da Baía de Hudson, isso foi um fim e também um novo começo. Privada de seus territórios e poderes políticos, a companhia se reinventou como um negócio varejista, vendendo mercadorias em vez de governar pessoas. Ela abriu lojas de variedades pelo oeste canadense, tornando-se uma rede de departamentos e depois uma varejista nacional, evoluindo de carta imperial para shoppings. A Companhia da Baía de Hudson teve uma das evoluções mais estranhas da história, e o mesmo aconteceu com o território que ela controlava. A transferência da terra de Rupert foi basicamente a fundação do Canadá moderno. Ela serviu de base para a formação posterior de Manitoba, Saskatchewan, Alberta e os territórios do norte. Sem isso, a Confederação poderia ter continuado como uma pequena federação na costa leste ou sido absorvida pelos Estados Unidos. A compra do domínio da AGBC permitiu que o Canadá se estendesse de um oceano ao outro, concretizando a visão de uma nação continental. E acho que é justo dizer que, sem a Companhia da Baía de Hudson existir, e mais importante ainda, ter sucesso, o Canadá provavelmente não existiria, pelo menos não como conhecemos hoje. Obrigado por assistir, agradeço aos apoiadores pelo apoio e inscreva-se para ver os próximos vídeos. Estamos perto de 1 milhão de inscritos, vamos alcançar essa marca. Até à próxima com mais conhecimento geral.